Eu pretendo, de hoje para amanhã, voltar a trabalhar aí nos slides. Eu percebi que alguns ficaram bem pequenos aí na letra, né? Eu não me lembrava exatamente do tamanho aqui da tela e tal, então eu acabei usando aí uma fonte que ficou pequena para alguns de vocês. Eu pretendo, se Deus quiser, de hoje para amanhã ainda, nos próximos slides, então, ampliar um pouquinho para facilitar o nosso trabalho amanhã. E aí eu passo para vocês posteriormente, quando completarmos o curso. Eu também pretendo hoje aqui não usar 1h15, talvez usar 1 hora, agora 1h10 já, né, 8h50, talvez usar aqui o meu tempo máximo de 1 hora, ou até um pouquinho menos, para a gente ter algum tempo de interação posterior, se eventualmente vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação a fazer sobre o nosso tempo aqui de exposição. Obviamente, irmãos, vocês não precisam esperar esse momento final se vocês tiverem alguma questão que queiram levantar. Só levantar a mão e eu dou a palavra a vocês. Mas, de repente, alguns prefiram fazer isso ao final. Então, eu pretendo deixar aí uns 10 minutinhos de tempo para a gente conversar, depois aí receber eventualmente os comentários e as questões que vocês tiverem. Durante, então, o primeiro momento que nós tivemos hoje, irmãos, eu me esforcei para definir com vocês esse conceito, né? Que é o conceito de apologética. E a gente sabe que quando estamos falando de apologética, então, no nosso curso, não estamos nos referindo primariamente à disciplina ou ao campo de estudos teológico, mas estamos nos referindo prioritariamente ao procedimento apologético. Então, quando eu falar de apologética de agora para frente, você já sabe que eu estou me referindo ao procedimento apologético, que consiste em quê? Consiste em vindicar a glória de Deus através de um movimento de defesa, de confirmação ou de ofensiva, não é? Então, agora nós vamos perguntar, talvez seja a pergunta que, obviamente, alguns de nós tenha feito depois da aula anterior. O que é que isso tudo tem a ver comigo pessoalmente? Não é? Por isso que eu chamei ali o nosso próximo tópico de a apologética e eu. E o que é que isso tem a ver com o tema geral do nosso programa, que é, na verdade, cristianismo e cultura. Então, está bem claro para mim que essa é a nossa moldura maior, não é? Esse enfrentamento cultural que a gente tem. Então, meu objetivo nesse segundo momento é conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que nós temos a ver com esse negócio todo de apologética que eu apresentei na primeira aula, e então chegarmos aqui no que isso tem a ver com a cultura e o nosso desafio cultural. Eventualmente, nem tudo vai ficar claro hoje, porque nós temos aí 3 dias, mas eu espero que no sábado isso fique ainda mais claro. Então, a pergunta que eu quero responder agora, inicialmente, é essa. O que nós temos a ver com isso, né? Com esse negócio de apologética? E a minha resposta é que nós temos absolutamente tudo a ver com isso, porque a Bíblia possui um imperativo apologético de natureza abrangente. Se você quiser olhar isso aí na sua Bíblia, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 14 a 17, e você vai ler o texto que ficou conhecido historicamente como aquilo que nos estudos de literatura os cristãos não, os estudiosos costumam chamar de locus classicus. O que é um locus classicus? É aquele texto ou aquela passagem de textos relacionados a uma disciplina que tem um peso tão fundamental para confirmação, para formulação de uma determinada ideia, que é impossível estudar o assunto sem passar por aquele texto ou passar por aquela passagem. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 14 a 17, é o locus classicus da apologética. Esse texto bíblico que adquiriu ao longo da história um peso muito significativo na fundamentação do que é a apologética cristã. E o texto diz o seguinte:
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Quero começar a minha análise desse texto com vocês fazendo uma pergunta. Quem é o agente da apologética? Ou seja, nós estudamos que a apologética é um procedimento, não é? Que consiste em vindicar a glória de Deus daquelas maneiras diferentes. Minha pergunta é: quem tem sobre os ombros a obrigação de fazer isso? Na grande maioria das vezes, nós imaginamos que a apologética é uma tarefa exclusiva para especialistas. Na nossa cabeça, esse negócio de defender a fé, formular uma visão consistente, coerente da fé, desafiar a incredulidade no coração das pessoas ou num determinado pensamento, é uma tarefa para um grupo particular, que tem algumas características na nossa visão, na maioria das vezes. Primeiro, esse grupo geralmente tem um amplo treinamento em filosofia e em cultura geral. Então a gente acha que para fazer isso precisa ter um treino adequado em filosofia, em cultura geral. A gente não tem muita condição de fazer isso. Depois, é preciso ter alta habilidade retórica, não é? Capacidade de dominar o discurso, conseguir se comunicar muito bem. E em terceiro lugar, tem que gostar de briga. Sobretudo, gostar de briga no espaço público, né? Tem que gostar de debater, tem que gostar de discutir. Talvez, irmãos, haja de fato um tipo de apologética, que a gente poderia chamar aqui de apologética pública, que é o que faz aquele pessoal que eu mencionei ali para vocês antes, né? Atualmente, William Lane Craig, John Lennox, que de fato talvez seja feita por um grupo particular de pessoas. De fato, a igreja como instituição e como organismo, de um modo geral, ela precisa dessas pessoas que ocupam esse espaço e são, de certa forma, a voz da igreja diante de outras pessoas que geralmente tratam o evangelho como uma proposta inadequada de vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nesta passagem o imperativo não se aplica a um grupo específico de pessoas, mas ele se aplica a todos os cristãos de um modo geral. Veja que o imperativo que Pedro nos oferece aqui, ou Deus nos oferece através de Pedro, ele é oferecido como uma alternativa a uma reação mencionada no verso de número 14, que é o medo que poderia ser motivado pelo sofrimento. Qual é o contexto aqui? O contexto é: os leitores de Pedro estão submetidos a uma perseguição e eles poderiam responder a essa perseguição com medo. E Pedro então escreve para eles dizendo: olha, não vos atemorizeis quando vocês sofrem por fazer a coisa certa. Aliás, é bom lembrar, Pedro já tinha dito antes que ninguém deve sofrer fazendo coisa errada, ok? Ele já tinha dito isso antes. Olha, nenhum de vocês deve sofrer sendo malfeitor, etc. e tal. É importante ressaltar isso, irmãos, porque nós cristãos temos a tendência de imaginar algumas vezes que
todo tipo de sofrimento e perseguição que nós sofremos por causa de Jesus Cristo e do Evangelho. E nem sempre isso é verdade. Ok? Às vezes, nós sofremos porque nós fazemos coisa errada mesmo. Ok? Às vezes, nós somos perseguidos porque nós não temos sabedoria na maneira como nós temos que agir, não é? Isso acontece com frequência conosco lá no ambiente de trabalho, já que a gente está falando de cultura. Isso acontece conosco com frequência. Por exemplo, às vezes a gente está lá e tem que falar uma palavra, se posicionar de uma determinada maneira numa determinada situação. E para usar aqui uma analogia, de repente era uma situação tão simples que se eu desse um tiro com uma espingarda de chumbinho resolveria o problema, né? Mas tem crente que só sabe usar canhão. Né? Tem crente que parece que não sabe usar espingarda de chumbinho, não sabe usar estilingue, ele só tem uma arma, canhão. Todas as vezes que ele vai falar, ele fala de uma maneira assim que parece que o mundo está acabando. Né? Então, eventualmente, nós sofremos por causa da nossa falta de sabedoria. Nós somos perseguidos porque às vezes a gente parece meio louco mesmo, não é? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de ir a São Paulo, andar no metrô de São Paulo e ver um crente pregando no metrô. Aquilo parece uma loucura, gente. Aquilo parece uma loucura, porque ninguém está ouvindo nada, ok? Ninguém está ouvindo nada. Aí você fala assim, mas pastor, Deus não pode usar aquela palavra e transformar a vida de alguém? Claro que pode. Quem sou eu para falar que Deus pode e que não pode fazer? É claro que Deus pode usar uma palavra de alguém que está falando, gritando uma série de palavras ali o tempo inteiro e usar aquilo para transformar a vida de uma pessoa. Veja, Deus usou o sermão mal feito, com má vontade de Jonas. Né? Jonas não queria pregar em Nínive. Fugiu, depois voltou lá, pregou um sermão que só tinha juízo, não tinha graça nenhuma. E Deus usou o sermão dele para converter a cidade quase inteira. Não é? Deus pode fazer isso. Não é? Agora, entre Deus poder usar a nossa atitude e a nossa atitude ser sábia, há uma diferença muito grande. É que às vezes Deus usa as nossas atitudes mesmo quando elas não são as atitudes mais sábias. Então, quando você passa por ali e ouve, por exemplo, aquele cara correndo no metrô, gritando algumas coisas lá, sem nexo nenhum e tal, você olha para aquilo e você fala, meu pai do céu, isso não parece ser alguém assim que está de posse das suas faculdades mentais com tranquilidade nesse momento. Então, mas aqui o ponto é, às vezes vocês sofrem por razões honestas e verdadeiras, por causa da relação de vocês com o Senhor Jesus Cristo. Quando vocês estiverem sofrendo, não reajam com medo, é o que Pedro está dizendo aqui. E a minha pergunta é, quem são essas pessoas que estavam sofrendo naquela ocasião? A quem Pedro está escrevendo aqui? É um grupo de pessoas especial que tem essas habilidades que eu acabei de mencionar? Não. São, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. São os eleitos de Deus que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Em outras palavras, são crentes que, em virtude da perseguição, tinham se espalhado pelo Império Romano naquela ocasião. Então, o imperativo que nós temos aqui, irmãos, é um imperativo abrangente e todo inclusivo. Ou seja, quando Pedro diz, vocês devem estar preparados para oferecer a razão da vossa esperança a todo aquele que perguntar, ele não está falando de um grupo particular de cristãos, mas ele está falando de absolutamente todos os cristãos. Existem algumas coisas aqui nesse imperativo, irmãos, que costumam nos passar despercebidos. Aliás, isso acontece conosco com frequência quando nós lemos textos que nós conhecemos, ok? Quanto mais conhecido um texto se torna para nós, menos a gente passa a ler o texto posteriormente. Não é assim, por exemplo, quando a gente vai ler o Salmo 23 na Bíblia? O Salmo 23 a gente já leu tantas vezes, a gente já sabe tão de cor, que a gente já nem lê mais.
A gente passa por cima, não é verdade? E aí, esses dias, um pregador lá na igreja resolveu pregar o Salmo 23 e mostrou para a igreja que a ovelha do Salmo 23 é Jesus Cristo. E o povo ficou boquiaberto, impressionado, porque aquela ovelha que anda pelo vale da sombra da morte é, na verdade, o nosso Redentor. Esses dias eu fui pregar uma série de sermões no livro de Esther. Um livro que eu ouço desde que eu sou pequenininho. Fiquei impressionado quando descobri algumas coisas a respeito do livro de Esther. Por quê? Porque, às vezes, a gente, quando tem um texto conhecido, passa por cima dele, sem parar para ler o texto com cuidado. Então, considerando isso, deixe-me chamar a atenção de vocês para alguns detalhes importantes deste texto que é bastante conhecido. O primeiro detalhe para o qual eu quero chamar a sua atenção é que o imperativo não diz respeito propriamente a fazer apologética. A ordem aqui não é façam apologética. A ordem aqui, o imperativo aqui, não é respondam às pessoas. O imperativo está mais relacionado à maneira como nós fazemos a apologética do que ao ato de fazer a apologética em si. E isso parece pressupor que a apologética é algo simplesmente inevitável que todo mundo vai fazer. A questão é como você vai fazer. Veja o que diz o Dr. Scott Oliphant, em um livro que eu também recomendo bastante, publicado pela editora Monergismo, chamado A Batalha Pertence ao Senhor. O Dr. Scott Oliphant diz assim: desafios à nossa fé podem vir de todos os lados. Podem vir de amigos na escola ou no trabalho, ou de estranhos em nosso avião, ou numa loja. Podem vir em vários momentos e de várias formas. Podem vir direta ou indiretamente. Uma pessoa pode simplesmente dizer de passagem que a única coisa em que vale a pena crer é em si mesmo. Ou pode tentar convencê-lo de que a fé em Cristo é um exercício sem sentido. Como deveríamos responder a essas coisas? Deveríamos tentar evitá-las? Irmãos, a verdade é que sempre fazemos apologética. Por exemplo, quando você passa por um momento de dificuldade na sua vida e você reage de maneira sóbria àquela dificuldade, e então alguém olha para você e diz assim: eu estou impressionado como você conseguiu passar por esse momento desse jeito. E aí você vai explicar a essa pessoa por que você conseguiu passar por aquele momento daquele jeito sóbrio. O que você está fazendo? Apologética. Você está apresentando qual é a razão pela qual você consegue viver de determinado modo no mundo, apesar do sofrimento que acomete você nesse mundo. Você está explicando para ela porque, embora você acredite que a vida tenha momentos difíceis, a vida continua valendo a pena. Isso é fazer apologética. Ou então você está lá conversando no seu trabalho sobre como as coisas deveriam ser. A gente está falando de ética, ok? Está conversando lá sobre ética. E alguém pergunta: por que é que vocês cristãos entendem que a gente não deve mentir? Por que vocês acham que a gente não deve mentir? Quando você responde a essa pergunta, você está necessariamente fazendo apologética. Ou então, quando uma determinada crença é questionada no seu grupo lá na escola. Por que é que vocês cristãos acham que a gente só pode se relacionar sexualmente depois de casado? Quando seus amigos fazem essa pergunta, você está, ao responder, fazendo apologética. Então, apologética é algo que todos nós fazemos inevitavelmente. A questão não é se faremos ou se não faremos. A questão é como nós faremos. Se nós faremos apologética bem feita ou se
ou se nós faremos apologética de maneira mal feita. Então, essa é a primeira questão para a qual eu quero chamar a sua atenção. A ordem não é faça apologética. O imperativo não é faça apologética. O imperativo tem mais a ver com a maneira como nós fazemos apologética. E atenção, a segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é que, embora o imperativo ele diga mais respeito a estar preparado para fazer apologética do que propriamente fazê-la, o imperativo ainda não é este. Dê uma olhada para o texto, gente. Olha para o texto de 1 de Pedro. E a minha pergunta é, qual é o imperativo da passagem? Vocês que são bons de português, qual é a ordem que está presente aqui na passagem? Santificai. Esse é o imperativo. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como? Estando preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a ordem de Pedro aqui não é vá falar. A ordem de Pedro não é se prepare para falar, embora essas coisas sejam ordens subsidiárias. Isso pode acontecer, falar ou não falar. Mas o mais importante é estar pronto para falar, porque estando pronto para falar, você cumpre o imperativo, que é santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. E sabe o que isso mostra para mim? Que a apologética não é primariamente algo que a gente faz em relação às pessoas. Sempre que a gente pensa em apologética, a gente pensa nessa relação aqui, ó, que é a relação horizontal. Sou eu e os outros. O que Pedro está mostrando para nós é que a apologética é primariamente, ou tem primariamente a ver com a nossa relação com Deus. Ok? A razão pela qual nós devemos fazer apologética não é primariamente que isso beneficie os outros, que isso pode beneficiar a igreja, embora todas essas coisas sejam verdadeiras. Mas a razão maior é que nós somos chamados por Deus para santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. E a pergunta talvez seja, o que é isso? O que significa essa expressão, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração? Bem, para a gente entender isso, deixe-me apontar para vocês aqui quais são os principais pressupostos da apologética. Por que a gente tem que fazer apologética? O primeiro pressuposto, que é o pressuposto final, é o caráter de Deus. Qual é a razão pela qual nós somos chamados a vindicar a glória de Deus? É o caráter dele. É quem Deus é. Veja como esse estudioso aí, o Douglas Groothuis, afirma isso de maneira clara nessa citação. Ele diz assim, o fundamento da apologética é o próprio caráter de Deus. Há somente um Deus, cuja natureza e revelação devem ser afirmadas e declaradas pelos fiéis diante de múltiplas falsificações. Lembra como é que Deus se apresenta ao povo de Israel quando lhes entrega os mandamentos? Ele se apresenta apontando para a singularidade do seu caráter. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus está dizendo, só existe um que é verdadeiramente Deus. Todos os outros não passam de ídolos. Não é isso que diz o salmista? O Senhor, porém, fez os céus. Por isso, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santo nome.
Então, vejam, por que nós devemos fazer apologética? Primariamente, por causa de quem Deus é. O caráter de Deus exige que a sua glória seja vindicada no mundo que ele criou. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o redentor do seu povo, todas as coisas existem para a sua glória. Então, essa é a razão pela qual, a primeira razão, ou a mais fundamental, pela qual nós somos chamados a fazer a apologética. Não podemos conhecer verdadeiramente a Deus sem sermos motivados com isso a defender a sua glória, a expressar a sua glória, a demonstrar a sua grandeza. Irmãos, ninguém pode conhecer realmente a verdade sem se comprometer com ela. A verdade exige um compromisso ético. Quando eu digo Deus é a verdade, e eu conheço verdadeiramente a Deus, eu me obrigo como consequência a expressar a verdade do caráter de Deus diante das pessoas. Mas atenção, existe um segundo pressuposto, que é um pressuposto situacional. Esse é o pressuposto último, é o pressuposto final, o caráter de Deus. Mas existe um pressuposto situacional, que eu estou chamando aqui de antítese religiosa. Poxa, pastor, já não bastava as duas palavras difíceis, o senhor vai arrumar mais uma? Né? Já não bastava apologética e cosmovisão, o senhor vai inventar antítese? O que significa antítese? Qual o significado de antítese? E aí, gente? Oposição, ok? Contrariedade, esse é o significado. Oposição religiosa tem a ver com o senso de adoração a Deus ou a um ídolo. É nesse sentido que eu estou usando religião aqui. Antítese religiosa, portanto, significa uma oposição entre dois princípios espirituais que caracteriza esse momento da história no qual nós vivemos. Quais são esses princípios, irmãos? O princípio de reconhecimento e adoração a Deus e o princípio de negação e de rejeição a Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: por que nós precisamos fazer apologética? É porque nós vivemos em um mundo no qual existe ou se manifesta uma tensão. Uma tensão entre o quê? Uma tensão entre dois princípios espirituais. Um princípio que é o amor a Deus e o desejo de submissão voluntária a Ele, e o princípio de rejeição de Deus e de separação daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós não vivemos em um ambiente de harmonia, mas nós vivemos em um ambiente de tensão. Eu sei, às vezes, o evangelicalismo brasileiro água com açúcar quer pintar a ideia de que a vida cristã é uma grande colônia de férias. Assim, é um grande resort. E que ingressar na comunhão com Deus é mais ou menos ingressar como em um tempo de descanso e tranquilidade. Mas isso não é verdade. A metáfora que a Bíblia mais usa para se referir a ingressar no povo de Deus no Novo Testamento é a do exército e a do ingresso em uma batalha. Então, existe uma tensão que está acontecendo ou que está presente na realidade na qual nós vivemos. E a tensão, ela não é uma tensão imanente.
Existem várias visões de mundo que percebem que tem uma tensão na realidade. Por exemplo, o feminismo é uma corrente que percebe que existe uma tensão na realidade. Só que para o feminismo, a tensão é imanente, é a tensão entre alguma coisa que está aqui. Qual é a tensão que existe para o feminismo? É uma tensão entre os gêneros, ok? Homens versus mulheres. E o feminismo, então, interpreta a vida a partir dessa ideia de tensão. Homens estão contra mulheres e mulheres estão contra homens. O marxismo percebe uma tensão. Qual é a tensão do marxismo, percebida pelo marxismo? É uma tensão de natureza econômica. É aqueles que têm as condições de produção versus aqueles que têm as forças de produção. Operários versus burgueses. Essa é a tensão percebida pelo marxismo. E atenção, eu não quero negar que às vezes, de fato, existem tensões entre gêneros no mundo no qual nós vivemos. Às vezes acontece mesmo. Homens e mulheres entram em tensão. Eu não quero negar que exista eventualmente algum tipo de tensão de natureza econômica, que possa existir algum tipo de natureza econômica. Seria muito injusto da minha parte dizer que todos os empregadores do mundo são absolutamente justos com seus empregados e que todos os empregados são absolutamente os trabalhadores ideais que deveriam ser para os seus patrões. É claro que existe algum tipo de tensão aí, mas atenção, numa perspectiva cristã, nenhuma dessas tensões que nós experimentamos na realidade são a tensão por excelência. Elas são manifestações temporais de uma tensão mais complexa e mais profunda, que é a tensão entre dois princípios espirituais. Um princípio que é o de amor a Deus e de sujeição a Ele, e o princípio de rebeldia contra o Senhor. E porque essa tensão é de natureza religiosa, ela se manifesta nas mais variadas dimensões da nossa existência. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, extraídos da própria Escritura Sagrada. Essa tensão, ela se manifesta, por exemplo, na nossa subjetividade. Ela se manifesta dentro de nós. Lembra como o apóstolo Paulo fala de uma tensão em Romanos capítulo 7? Vocês se lembram de como Paulo fala de uma tensão ali? Ele fala de uma tensão que existe dentro do coração dele entre duas vontades. O desejo de obedecer a Deus de um lado e o desejo da carne de outro lado que o leva para outra direção. Isso é uma manifestação subjetiva dessa tensão. A Bíblia fala, por exemplo, que essa tensão se manifesta na história e na sociedade. Lembra, por exemplo, de Gênesis capítulo 3, verso 15, que é a primeira grande promessa do evangelho que a gente tem? A Bíblia fala ali de duas linhagens, de duas sementes que começam a existir a partir daquele momento. A linhagem da serpente, ou a semente da serpente, e a semente do Filho de Deus. E todas as genealogias de Gênesis até o capítulo de número 12 vão mostrar isso. A descendência de Caim de um lado, representando a semente da serpente. A descendência de Sete de outro lado, representando a semente dos filhos de Deus. Então, essa tensão que é de natureza religiosa se manifesta na história e na sociedade. Ela também se manifesta de maneira política. A Bíblia também fala de uma tensão entre duas cidades, ou uma tensão entre dois reinos. Lembra como é que o Apocalipse descreve, por exemplo,
o fim dessa era e a chegada da nova era, diz assim o Apocalipse: caiu a grande Babilônia. O que é a Babilônia? É essa cidade, esse modelo de conduzir a vida, esse modelo de autoridade que é característico desse mundo sem Deus, que nega, rejeita o senhorio de Deus. Mas o mesmo Apocalipse diz assim: vi descer do céu a nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? Essa nova cidade que Deus está construindo, onde os princípios de autoridade agora funcionam de acordo com uma nova maneira e um novo princípio, que é o princípio de sujeição e obediência ao Senhor. Essa tensão se manifesta em procedimentos éticos diferentes. Leia depois o livro de Provérbios, e você vai perceber que Provérbios faz uma distinção entre dois tipos de postura ética. Um que Provérbios chama de sabedoria. O que é sabedoria? É levar a vida de acordo com o princípio de obediência e submissão a Deus. E outro princípio, ou outro modo de viver, que Provérbios chama de quê? Estultícia, ou de loucura. Jesus vai usar essa imagem quando termina o sermão do monte dele. Lembra lá na parábola dos dois construtores? E Jesus fala de um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E do que Jesus está falando ali, gente? Daquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que se submete voluntariamente ao meu governo. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Aquele que ignora o governo e a soberania do Senhor. E a Bíblia fala muito claramente em uma antítese racional, em duas mentalidades diferentes. Há alguns textos onde o apóstolo Paulo fala disso com clareza. Deixa eu mostrar dois a você. Abra a sua Bíblia primeiro na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E veja como Paulo, ele estabelece aqui um antagonismo entre duas mentalidades ou entre duas maneiras de pensar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. E ele diz a partir do verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, percebeu a distinção aí? Existe uma sabedoria que é chamada pelo apóstolo Paulo de sabedoria do mundo. E existe uma outra sabedoria que é chamada pelo apóstolo Paulo aqui de sabedoria de Deus. Existem duas formas de pensar, duas mentalidades. E Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é o quê? Mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, essa antítese espiritual,
entre esses dois princípios, um de submissão a Deus e um de negação de Deus, se revelam, dentre outras coisas, por meio dessa tensão entre formas de pensar, acerca da qual o apóstolo Paulo também vai falar no seu apelo da carta aos Romanos, no capítulo 12, texto absolutamente conhecido de vocês, versos 1 e 2, quando ele diz: deixa eu fazer um pedido a vocês agora. Rogo-vos, pois, irmãos, ele diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que interessante aqui. O apóstolo Paulo tinha dito que uma das coisas que o pecado faz conosco é tirar de nós a capacidade de viver de maneira adequada, e ele vai usar a palavra corpo para isso lá no capítulo 1. Vocês se lembram quando Paulo fala do pecado lá em Romanos capítulo 1? Ele diz que os homens agora já não sabem mais usar direito o seu corpo. Porque os homens agora se ajuntaram em relações que não deviam com outros homens, mulheres se ajuntaram agora em outras relações com outras mulheres. Paulo diz, olha, o homem agora, longe de Deus, não sabe usar mais o seu corpo. E agora o que Paulo vai dizer? Agora que você encontrou com Jesus, as misericórdias de Deus já alcançaram você, você está habilitado a fazer o quê? Apresentar o seu corpo, a sua vida, o seu procedimento, as suas atitudes como um culto agradável a Deus. Agora, atenção, Paulo vai dizer, só que tem uma pré-condição para isso. Qual é a pré-condição? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é este século? Para o apóstolo Paulo aqui, é uma mentalidade, que se nós não tomarmos cuidado, ela faz o que conosco? Molda a nossa mente e o nosso coração. Existe uma mentalidade aí, diz o apóstolo Paulo, que é fruto desse princípio de rebeldia contra Deus. E que se você quiser apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, você não deve permitir que ela molde a sua maneira de pensar. Antes, você precisa aderir a uma outra forma de pensar, a uma outra mentalidade, que é construída paulatinamente em você pelo Espírito Santo, na medida em que você tem a mente transformada por Ele. Então, esta tensão ou essa antítese, ela se manifesta na nossa subjetividade, se manifesta na história e na sociedade, se manifesta na política, se manifesta em procedimentos éticos, se manifesta em mentalidades diferentes. O meu ponto é que nós precisamos ter claro isso, que a vida no mundo se desenrola no meio dessa antítese espiritual, dessa batalha, dessa briga que está acontecendo aí. E não há qualquer dimensão da nossa existência na realidade que escape a essa antítese. Irmãos, o que é o nosso coração hoje? Ele é um terreno de batalha. Existem dois senhores lutando pela autoridade no nosso coração. Ok? Sim, talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, isso é muito maniqueísta. É verdade. A gente não deve ver esses dois senhores como em pé de igualdade. Não é verdade? Em pé de igualdade. Um, inclusive, já está derrotado. É que, de vez em quando, as forças de resistência dele tendem a se levantar. Ele não é assim uma força em paralelo com o outro senhor. Na verdade, ele é um usurpador. Ele tenta usurpar a autoridade daquele que é a verdadeira autoridade. Mas não há como negar que no nosso coração existe essa tensão, essa batalha. O que é a cultura hoje? A cultura é um
terreno de batalha. Existem dois senhores lutando pela autoridade na cultura. Mais uma vez, irmãos, nós não devemos ver a coisa de maneira maniqueísta, é uma luta de um usurpador contra o Senhor verdadeiro. Por revelação, a gente já até conhece o fim da história, ou seja, a gente sabe que Babilônia vai cair e que Jerusalém vai se estabelecer verdadeiramente, mas isso não muda o fato de que nesse momento da história, estar culturalmente engajado. E o que é estar culturalmente engajado? É estar na escola. Está lá na escola, estudando. Ou estar trabalhando. Ou estar se divertindo. Ou ir votar nas próximas eleições. Ou congregando em uma igreja. Ou seja, em qualquer dimensão da vida cultural, nós estamos submetidos a essa tensão que se manifesta de forma discursiva no contexto cultural. Por meio de discursos, nem sempre discursos teóricos longos, mas discursos feitos, ora através de teorias acadêmicas, ora através de obras de arte, ora através de projetos políticos. O que são essas coisas? São discursos. Discursos que podem estar mais ou menos atrelados a esses princípios em tensão que existem no contexto cultural. E a pergunta é: como nós devemos lidar com isso? A minha resposta hoje aqui com vocês é: nós precisamos lidar com isso apologeticamente. E eu quero dizer isso para eu ampliar um pouquinho aqui o escopo do trabalho apologético com vocês. Vejam que apologética não é simplesmente algo que nós fazemos quando nós encontramos e dialogamos com um ateu ou com um agnóstico. A maioria das pessoas, quando pensa em fazer apologética, pensa em uma conversa que ele teve com um ateu, que ele teve com um agnóstico, ou que ele teve com alguém de uma outra religião. Sim, é verdade. Podem existir encontros pessoais apologéticos na nossa vida, em que nós somos chamados a vindicar a glória de Deus diante de uma pessoa. Mas a partir do momento em que você entende que a cultura é um terreno de batalha, você começa a perceber que você deve fazer apologética quando você assiste TV. Porque, na verdade, quando você está assistindo TV, você está diante de um discurso que vindica a autoridade de algum senhor. Ou então, quando você assiste ouve uma música, ou quando você ouve um discurso de um candidato, ou quando você é convidado por um amigo para um tipo de diversão, ou quando você começa a passar por um tipo de sofrimento e começa a ouvir vozes no seu coração que te levam a duvidar daquilo que você crê. O meu ponto é: diálogos não acontecem apenas quando duas pessoas estão conversando tete a tete. Diálogos acontecem quando produtos culturais produzidos por outras pessoas vêm ao nosso encontro. Ou seja, quando alguém faz uma música e ela começa a tocar, ele está pregando para você. E ele está desenvolvendo uma teoria a respeito do que é o mundo, o homem, a vida, a boa vida de um modo geral. E o meu ponto é que, quando nós nos deparamos com esses discursos, nós precisamos aprender a agir apologeticamente. Quando a gente compreende isso, que esse é o contexto no qual nós estamos inseridos, um contexto em que há uma batalha espiritual entre dois princípios que afeta cada uma das dimensões da nossa existência, aí a gente entende melhor o que pode significar
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro está querendo dizer é que quando nós nos preparamos para enfrentar essas armas do inimigo, que às vezes vêm até nós através de discursos diversos, nós fechamos a porta para o ingresso de coisas que podem dividir o lugar de senhorio que Jesus Cristo exerce na nossa vida. Lembra que santificar significa separar ou tornar exclusivo. O que Pedro está dizendo é: torne exclusivo o senhorio de Cristo no seu coração. Como? Se preparando. Isso é muito interessante. Eu não sei se eu vou conversar com alguém. Não sei quantas conversas apologéticas eu vou ter com uma pessoa ao longo da vida, mas Pedro diz: você já tem benefício de se preparar para isso. Quando você se prepara, ainda que você não converse com nenhuma pessoa, você contribui com a sua santificação, porque Cristo é santificado, é tornado exclusivo no seu coração. Até aqui, irmãos, tudo tranquilo? Está dormindo aí, Daniel? Então veja, esse é o grande objetivo subjetivo da apologética, ok? Quando nos preparamos para fazer apologética, nós santificamos a Cristo no coração. Mas há também uma vantagem, um benefício objetivo. O que é que diz o verso 17 do texto que nós lemos, o verso final? Diz assim, olha: de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Quando nós fazemos apologética de maneira preparada, diz Pedro, a tendência não é que as pessoas se convertam, ok? Mas é que elas percebam que talvez o evangelho não seja tão absurdo quanto elas imaginavam. E elas, pelo menos, talvez comecem a respeitar um pouco mais o evangelho, mesmo que elas não deem lugar ao evangelho no coração delas naquela ocasião. Então, por que isso tem a ver conosco, gente? Porque nós temos um chamado apologético. Esse chamado para vindicar a glória de Deus não é um chamado para um grupo exclusivo de pessoas. É um chamado que Pedro, ou que Deus através de Pedro faz a todos nós, considerando o fato de que nós vivemos em uma realidade em que há uma tensão espiritual. E a nós cabe experimentar a vida no mundo, vindicando a glória de Deus, diante dos discursos aos quais nós somos submetidos, venham eles através da boca de pessoas diretamente, venham eles através de produtos culturais criados por pessoas e aos quais nós somos submetidos frequentemente. Agora, para encerrar, Pedro não diz apenas o que nós devemos fazer, mas ele diz como nós devemos fazer. E eu quero apontar aqui, para encerrar rapidamente, já que eu fiz a promessa de deixar os 10 minutos finais, apontando 4 características que devem marcar a maneira como nós fazemos apologética. A primeira característica que deve marcar o modo como fazemos apologética é a coragem. Veja que Pedro apresenta o imperativo apologético aqui como uma opção em relação ao medo. Ele diz: vocês estão sendo perseguidos? Ao invés de ficarem com medo, façam apologética. É isso que Pedro diz aqui. É o contrário do medo. Coragem para fazer isso.
Irmãos, eu sempre me impressiono quando eu leio sobre irmãos do passado que fizeram isso de maneira corajosa. Talvez o meu mártir preferido seja Policarpo de Esmirna, um discípulo de João, o apóstolo, lá no primeiro século, que em virtude do seu testemunho foi queimado vivo. E existe um documento do primeiro século chamado Carta, ou Ata de Martírio de Policarpo de Esmirna, que é um texto que narra a ocasião em que Policarpo se tornou um mártir. E veja algumas das citações dessa carta. Quando os caras estavam ameaçando Policarpo de lançá-lo na fogueira. Veja a coragem desse homem. Como esse homem está comprometido com Deus e com o Evangelho diante das pessoas e diante da cultura na qual ele está inserido. Ele diz assim: tu ameaças um fogo que queima um momento e pouco depois se apaga, porque não conheces o fogo do juízo que virá e da punição eterna reservada aos ímpios. Mas por que demora? Faz vir o que quiseres. Ou seja, quando alguém diz, eu vou jogar você no fogo. Policarpo diz assim, esse aí pode jogar. Porque eu não quero o outro, no qual você vai cair. É isso que Policarpo está dizendo. O outro eu não quero, não. Mas esse aqui pode jogar. Quando eles ameaçam de amarrá-lo ao tronco para poder queimá-lo, ele diz assim, deixai-me assim, porque aquele que me concede suportar o fogo, me concederá também resistir firme na fogueira, sem necessidade dos vossos pregos. Eu não preciso ser pregado aí. O Deus que me sustentará, me fará passar por isso sem que vocês precisem me pregar aí. E depois, já colocado na fogueira, ou no tronco para ser queimado, Policarpo faz a seguinte oração, também registrada nesta ata. Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos. Eu nem coloquei lá, né, gente? Eu estou mudando aqui, achando que está mudando lá. Desculpem-me. Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo, por me teres julgado digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante no número dos mártires do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo, na vida eterna e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser acolhido entre eles diante de ti, num sacrifício cevado e agradável, como tu mesmo me preparaste e manifestaste e levas agora a cumprimento. Deus veraz e leal, por isso eu te louvo também por todas as coisas, te bendigo, te dou glória por meio do Pontífice eterno, Jesus Cristo, teu Filho dileto, e por seu meio seja a glória a ti, em união com ele, no Espírito Santo, agora e sempre, nos séculos vindouros. Amém. Esse homem sempre me envergonha, porque eu me lembro de quantas vezes eu me acovardo atrás da tela do meu computador, de não dizer o que eu deveria dizer, com medo daquilo que as pessoas vão pensar a meu respeito. E eu me lembro de Policarpo de Esmirna, sendo colocado na fogueira, dizendo, o que tem para mim, eu não vou negar o meu testemunho, não vou afinar, eu vou corajosamente dizer aquilo que precisa ser dito, ainda que isso me custe a própria vida. Então, a apologética requer coragem. Muitas vezes, o Douglas Groothuis, que eu mencionei aqui, ele fala de uma anemia apologética na igreja contemporânea. Ele diz que na igreja contemporânea existe uma anemia apologética. E eu creio que uma das razões é covardia. Eu acho que, frequentemente, nós somos muito covardes diante da fé que temos para dizer, não é, aquilo que cremos às pessoas. Em segundo lugar, nós devemos fazer apologética de modo cristocêntrico. Qual é o imperativo? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso tem implicação para o conteúdo da mensagem,
Qual é a mensagem de um apologeta? É Cristo. E isso tem a ver com a motivação do apologeta. Com que motivação eu devo fazer apologética? Defender a minha fé? Visando a glória de Deus. Ok? Porque eu posso fazer apologética só para aparecer também, não é? Mas aqui está o modo cristocêntrico de fazer isso. Em terceiro lugar, é preciso fazer de modo preparado. Dependendo da apologética que a gente faz, a gente pode causar mais vergonha do que honra. Ok? Mais vergonha do que honra. Então Pedro diz, ó, preparem-se para isso. Estejam preparados. E o conceito de cosmovisão que vai chegar amanhã tem um pouquinho a ver com esse preparo aqui, ó. Esse estar preparado para fazer essa defesa. Mas há uma última, com a qual eu encerro então a nossa aula. A apologética deve ser feita necessariamente com amor e com caridade. Vocês perceberam aí que Pedro fala disso de maneira muito clara, não é? Vamos voltar aqui que o texto... Vamos achar o texto de novo ali. Pedro diz lá: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Atenção. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Um dos sinônimos da palavra traduzida por mansidão aqui é a palavra gentileza. Pedro diz, olha, como é que a gente defende a fé? Não é esmagando as pessoas. Afinal de contas, atenção, existe um conflito. Mas o que é que Paulo diz sobre o conflito? Que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas às vezes não conseguem separar o princípio contra o qual elas estão lutando das pessoas em quem os princípios estão encarnados naquele momento. E aí, alguns cristãos acham que o objetivo deles é esmagar as pessoas. É envergonhar as pessoas. Enquanto o objetivo da apologética é ganhar o coração das pessoas. Por isso, gentileza. Irmãos, a apologética é irmã gêmea da evangelização. Aliás, o Francis Schaeffer, que é o principal apologeta reformado contemporâneo, talvez, pelo menos em termos de trabalho prático, ele chamava a apologética de pré-evangelização. Por quê? Porque ele dizia que o objetivo da apologética, na nossa cultura, era argumentar com as pessoas até que a necessidade que elas têm de Cristo fosse demonstrada. E o que tem que vir depois? Depois você tem que oferecer aquilo que elas tanto precisam, que é a pessoa do nosso Redentor. Então, fazer apologética com gentileza, com mansidão e atenção, de boa consciência. O que é de boa consciência? De maneira honesta. Honesta. Visando não o estabelecimento da sua opinião diante da opinião das pessoas, mas visando que pessoas que hoje ainda não conhecem a Jesus Cristo possam conhecê-lo através do testemunho articulado que nós oferecemos do Evangelho através desse desafio. Eu gosto muito de uma citação do Alistair McGrath, com a qual eu encerro, então, a aula de hoje. O Dr. Alistair McGrath diz assim: o Evangelho
só deve causar dificuldades por sua natureza e conteúdo intrínsecos, não pela maneira como é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa, outra bem diferente é seus defensores serem motivo de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem empregadas ou por sua atitude agressiva e desdenhosa em relação aos de fora. Interessante isso, né? Ele diz assim, olha, quando você defende o evangelho pode ofender as pessoas. E, aliás, o evangelho é ofensivo, pelo que ele é, ok? Quais são as 3 grandes verdades que o evangelho diz, que compõem o evangelho? Nós vamos ver isso a partir de amanhã. Existe um Deus que criou o mundo, então não foi você que criou, não é você que diz que as coisas são. Segundo, você é mau, não é bom. Terceiro, você não consegue se salvar sozinho. São as 3 coisas que o evangelho diz, ok? Existe um Deus, não é você. Você não é quem você pensa que é. E você não consegue resolver o seu problema sozinho. Essa mensagem é naturalmente ofensiva. Ela vai ofender as pessoas. O problema é que, às vezes, nós usamos palavras ofensivas para comunicar essa mensagem às pessoas. E quando nós fazemos isso, então nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer no nosso desafio apologético em relação a elas. Lembrando que existe um desafio em relação a produtos culturais de modo geral, que é receber esses discursos de modo a vindicar a glória de Cristo quando nós estamos os recebendo. Pois bem, irmãos, 4 minutos, eu pergunto aí se vocês têm alguma colocação ou alguma pergunta a fazer sobre o que vimos durante toda essa noite. Sim ou não? Nada? Eu estou começando a ficar preocupado, gente. Reclamar. Reclamar. Não reclamar no sentido de achar ruim, mas no sentido de trazer à tona. Trazer à tona. Essa é a ideia de vindicar. Trazer à tona. Isso, reivindicar. Exatamente. Mais alguma questão? Parece que não. Então, damos por encerrado aqui, ou eu dou por encerrada a minha participação no dia de hoje.